Bora te atualizar sobre o São Paulo. Zubeldia cai. Rafinha tem alguma chance de assumir como técnico? E o Dorival de fato pediu 3 milhões de reais por mês? Esclareço todos esses temas daqui a pouquinho. Início de semana e com muita polêmica. Rafinha, novo técnico do São Paulo. Jornalista afirma aí que o nome de Rafinha é uma das opções para comandar o tricolor do Morumbi. Temos a questão do Rian Francisco podendo ser vendido para a Europa now, agora, imediatamente. Na verdade, Luísa, se você comparou com a questão do Alianza Lima, né? A gente pode retroceder um pouquinho. O jogo do Sport, os 3 últimos jogos no Morumbi, o São Paulo foi vaiado e não ganhou, 3 empates. E que, para mim, escancaram uma situação que não é só o número de jogadores ausentes na partida contra o Cruzeiro, que bateu o recorde, né? Foram 6 dos principais, né? Acho que talvez os principais. Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. Além dos 6, saem no intervalo Alisson e Luciano. Ou seja, né, dessa vez não tinha praticamente jogador e a base foi a alternativa para o segundo tempo. Numa comparação com o Cruzeiro, até, né, a gente acabou de falar na enquete, o Gabigol no banco sem ser utilizado. Por exemplo, Dudu no banco, o William da Seleção Brasileira no banco, o Wallace da Udinese e Seleção Brasileira no banco. É uma comparação até estranha para um mesmo campeonato. Mas o que, para mim, está claro é que o elenco do São Paulo para essa temporada é muito fraco. É curto e fraco. E a impressão que o time titular é bom, ela poderia ser até confirmada se esse time titular tivesse disponível em algumas situações. Ele só teve disponível contra o Corinthians lá no começo do Paulista. É muita lesão e tudo mais. E isso vai ser notado, sobretudo nos jogos em casa, quando o time precisa construir, se impor. O São Paulo tem muito pouco material para se impor. E acho que tem explicação. É a decisão tomada pela direção de, em vez de coringar ou cruzeirar, flamengar. Vou tentar apertar o cinto, não vou quebrar o meu clube. E isso vai ter que ter uma consequência esportiva nesse ano, quando todos os outros estão fazendo outra coisa. Mas não explicaram isso direito para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não entendeu o que é esse ano. Ela não entendeu, não caiu a ficha, como diriam. E aí fica a impressão que se trocar a comissão técnica, o técnico argentino, uma hora vai melhorar imediatamente. Volta o Dorival, vem não sei o que lá. O Trajano falou na sexta-feira aqui nessa cadeira e acho que ele tem total razão. Como é que é, Trajano? O Zubeldia, o cabra marcado para morrer, né? Exatamente. É isso. Né? Faça o que faça, o que for, é cabra marcado para morrer. Mesmo ausente ontem, né, suspenso, ele era o personagem ali. E o Mauro estava comparando com a situação do Grêmio lá, é um pouco... O Zubeldia tem mais tempo de trabalho que o técnico do Grêmio, vai completar um ano. Se completar um ano. Ontem foi bancado pelo diretor de futebol até o jogo contra o Santos. Por que até o jogo contra o Santos? Porque até o jogo contra o Santos não vai voltar nenhum jogador titular. Então acho que a direção está pelo menos, olha, com esse time aí, não dá para cobrar tanto assim do treinador, né? E não que uma semana também dê muita tranquilidade, né? Não, vai jogar contra o Botafogo no Rio e contra o Santos no Morumbi, né? Essa é a semana do São Paulo. Pode ter tentando explicar um pouco mais a fundo o ano do São Paulo, mas o torcedor, como disse o Trajano, não quer saber. O torcedor está vaiando, que é a cabeça do treinador. A direção está segurando aos poucos, até porque os jogadores estão com o treinador. É diferente, né, quando um grupo de jogadores, como aconteceu com o Fluminense, né? Uhum. O Mano brigou com o Thiago Silva, com o Arias, tinha brigado com o Marcelo. Os caras queriam matar o Mano e tem que trocar o Mano. Não é o que acontece no São Paulo, né? Existe uma coesão entre comissão técnica e jogadores, conscientes da limitação do time esse ano, mas o torcedor do São Paulo não entendeu. Então, com a sentença do Trajano, eu concordo, cada vez mais eu concordo com a sentença, eu discordo totalmente do método. Acho que a troca de comissão técnica pode causar mais danos ainda numa temporada muito difícil do São Paulo. Ele já está ali um pouquinho à frente da zona de rebaixamento. 3 empates, não perdeu, não ganhou. Né? É a campanha idêntica do Bahia, que a gente tanto decanta. Né? Não perdeu, não ganhou. Mas o Rogério Ceni lá no Bahia, para fazer a comparação,
coincidentemente, né, São Paulo e Bahia, Rogério Ceni. O Rogério Ceni que já teve com a cabeça a prêmio, né, Trajano, tantas vezes no Bahia, hoje existe uma certa trégua depois de 3 anos, ou 3 tentativas de troca de comissão técnica. Talvez porque o Bahia seja administrado hoje de uma outra forma e tal, mas a torcida do Bahia queria tirar o Rogério de qualquer forma. A torcida do Bahia vaiou o time depois do jogo contra o Mirassol. A ver até quando essa corda, se a cabeça está a prêmio, a forca está preparada, até quando isso vai, até quando esse cabo de guerra vai acontecer. A torcida do São Paulo, ela está num grau de exigência que, lamentavelmente, esse time não tem condição de atender, né? E eu acho que venderam uma realidade distorcida. O São Paulo talvez tenha ficado empolgado com aquele título da Copa do Brasil lá do passado contra o Flamengo, quando o Dorival era o técnico, sem lembrar que, naquela temporada, o elenco do São Paulo era um dos maiores do país. Naquela janela de transferência, o São Paulo contratou Lucas e Rames Rodrigues como os brindezinhos para tentar ganhar o campeonato. Agora não, mandou 18 embora, contratou 4 e só tem menino no banco de reservas. Ontem jogaram tem todos. 6, hein? Rodriguinho, Patrick, Henrique, Negruti, Alves e Rian. No 6. segundo tempo, né, jogou a linha da Copa São Paulo, né? Jogou o Ferreira, o Ferreirão que eu chamo, o Matheus Alves e o Rian Francisco. Era o time da Copinha, o ataque da Copinha, tentando ganhar o jogo contra o Cruzeiro. Do Gabigol, do Caio Jorge, do Lautaro, do Dudu, no Morumbi, né? Eu vejo o São Paulo de uma forma mais, imagino assim, menos esperançoso, uma forma mais pragmática para essa temporada, entendendo que é um ano de apertar os cintos e sobreviver. Não é um ano de conquistas para esse time que o São Paulo tem. Esse elenco do São Paulo é um dos mais fracos do São Paulo nos últimos anos. Mas a torcida ainda não entendeu. Acha que se trocar o técnico vai melhorar pra caramba. Eu desconfio que vai piorar. Quero falar agora sobre o São Paulo. Zubeldia será demitido e Rafinha pode virar o técnico interino. Tem também quem diga que Dorival Júnior pediu 3 milhões de reais por mês para dirigir o São Paulo. Bora fazer um grande resumo de tudo que tá rolando no tricolor. São Paulo empatou com o Cruzeiro, mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, segundo empate em casa de forma consecutiva do Zubeldia, havia empatado em 2-2 com a Alianza Lima, agora em 1-1 com o Cruzeiro. Há muita pressão pela demissão do técnico argentino. O que eu consegui escutar de 2 fontes diferentes, além do próprio Júlio Casares, é de que o técnico continua. O Zubeldia fica pelo menos até domingo. São Paulo tem uma semana complicadinha com o jogo contra o Botafogo, fora de casa na quarta-feira, e recebe o Santos no domingo no Morumbi. O São Paulo só é capaz de garantir a permanência do Zubeldia até esse confronto contra o Peixe. Sobre Rafinha, ex-jogador do São Paulo, dispensado recentemente no Curitiba. Especular foi o Sombra quem trouxe essa informação de que o nome do Rafinha vinha sendo debatido. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares e a pessoa assegurou que o Rafinha nunca esteve entre os nomes discutidos. Sobre Dorival Júnior e essa possibilidade de o ex-técnico da seleção estar pedindo 3 milhões de reais por mês. Essa mesma pessoa do São Paulo me assegurou que a informação não confere, que enquanto técnico do São Paulo, o Dorival ganhava 1.200.000 e que enquanto técnico da seleção ele ganhava 2 milhões de reais. Qual seria a lógica de o Dorival pedir 3 milhões de reais agora, depois de ser demitido pela seleção, onde não foi bem? Com uma observação importante, Dorival tem direito a 1 milhão de reais por mês de indenização da CBF até a metade do ano que vem. Então, se ele pedisse 3 milhões para o São Paulo, significaria dizer que ele queria ganhar 4 milhões de reais mensais, um garantido da CBF, além de 3 do Tricolor. Sigo com a minha informação de que o São Paulo já fez chegar aos ouvidos do Dorival a intenção de contratá-lo. O Dorival pediu alguns dias de descanso e disse que conversa com o Tricolor se de fato o Zubeldia for demitido. E a pressão em cima do Zubeldia tá a todo vapor, só aumenta, né, rapaziada? O time não rende, os resultados não vêm, a torcida perdeu a paciência, organizada foi no CT, teve reunião, a demissão do Zubeldia é questão de tempo. Dorival Júnior, como eu falei no vídeo de ontem, é o plano A da diretoria São Paulino, mas
Sombra aí do Energia 97, né? Na verdade, Estádio 97, né? Soltou a bomba, gente. Olha só o que ele postou em seu Twitter, abre aspas. Fontes diretamente do Morumbis, da política tricolor e da situação, dizem que Dorival teria pedido 3 milhões para treinar o São Paulo, mas Rafinha seria uma opção para assumir o time, fecha aspas. Pagar 3 milhões de reais no Dorival Júnior eu acho um absurdo, tá? Não sabemos a veracidade da informação, estamos acreditando e confiando no Sombra, que é um grande São Paulino, um grande jornalista também, né? Agora, Rafinha seria uma opção para assumir o time? E aí, nação tricolor, você aceitaria Rafinha como novo técnico do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Até onde eu sei, o Rafinha nem tem licença da CBF para treinar um time, tá? Será que valeria a pena apostar no Rafinha no São Paulo agora, do nada? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ele acabou de acertar também, gente, a sua ida para a TNT Sports Brasil para ser comentarista da Champions League. Acho muito difícil que realmente Rafinha seja uma opção dentro do São Paulo, tá? Mas não duvido também. Vamos aguardar. Fato é que a demissão do Zubeldia é iminente, questão de tempo. Vem Dorival, vem Rafinha, sobe Alan Barcelos ou bora investir aí num cara de peso, tipo um Luiz Castro da vida. Comente aqui abaixo a sua opinião. Bem que a Superbet poderia, né, ajudar, né, trazer um super treinador. Olha só, super treinador. E ó, outra coisa aqui, misteriosamente o Ferreirinha, ele sai de novo no segundo tempo, né? Então assim, o Zubeldia, como foi uma coisa absolutamente constrangedora, ele tirar o Ferreirinha contra o Alianza Lima depois do cara fazer 2 gols, ele vai e saca o melhor em campo, o artilheiro em campo, o único homem que fez gols, ele coloca o Ferreirinha de novo agora contra o Cruzeiro, o Ferreirinha vai lá e faz o gol e ele tira de novo no segundo tempo, com a prerrogativa de que o Ferreirinha não aguenta os 90 minutos, ele tá com medo de quebrar o Ferreirinha, uma vez que já tem Oscar, Lucas, Luiz Gustavo não, Pablo Maia, tudo quebrado aí. Então ele, tipo assim, não poderia tirar o Ferreirinha do Alianza Lima e deixar o Ferreirinha 90 contra o Cruzeiro, porque ficaria muito feio. Ele ia assinar o atestado de jumento em relação ao jogo do Alianza Lima. Então ele mantém a lógica e tira de novo o Ferreirinha. Só que assim, ninguém tá aceitando mais isso, nem na torcida, nem na mídia. Sabe? Assume logo o erro, fala, tirei o Ferreirinha errado, meu. Achei que ia quebrar o cara, me enganei e deixa o cara jogar. O que não pode é todo jogo o São Paulo se sabotar. Ontem o São Paulo fez um gol contra o Cruzeiro, que foi do Ferreirinha, toma o gol de empate, poderia virar com o Ferreirinha, você vai e tira o Ferreirinha de campo. Aí reclamam que, mas o Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Rian não jogaram bola. É claro que não jogaram. Como é que vai jogar? Não é o sub-20 que é pra você colocar no profissional. É pra você ir mesclando jogadores como o Rian, como o Lucas Ferreira e como o Matheus Alves, com o Oscar, com o Lucas, com o Caleri. É esse o formato que nós queremos. E não pegar o sub-20 e colocar no profissional. Ninguém nunca falou isso. Então até pros oportunistas de plantão que vêm aqui e falar, não queria ver o cara da equipe de base, esses caras são canalhas mesmo, são realmente sujos. Mas tudo bem, não é isso. A ideia é mesclar os jogadores da base com os titulares, né? Os profissionais titulares, principalmente os com rodagem na Europa, como o Luiz Gustavo, como o Caleri, como o Lucas Moura, como o Oscar. O Caleri tá péssimo, mas é um cara com rodagem na Europa também, tem experiência para poder conduzir um Rian, um Lucas Ferreira, dá mais certo do que colocar só os da base contra o Cruzeiro, né, para ganhar, é complicado. E o Rian Francisco, que foi engavetado aí por esse projeto de técnico, um cara que foi esquecido no mundo, um grande fenômeno que sempre jogou muita bola no São Paulo e foi engavetado, foi escondido do mundo pro Caleri poder jogar, né? Pra não ter aquela dor de cabeça de ter que tirar o Caleri, some com o Rian Francisco. Ele não tem moral mesmo, né? Não é um jogador cobrão rodado, é um moleque da base, some. Foi uma canalice, uma covardia que fizeram com o Rian e tudo bem. Agora ontem, eu fiquei sabendo que tinha olheiros da Europa vindo ver o cara aqui. Então, olha que mistério. O moleque não jogava nada, não jogou nos últimos 10, 20 jogos, sei lá quantos. Entrou contra o Sport porque teve uma substituição a mais. Ou seja, jogou 1 minuto contra o Sport. 1 minuto. 1 minuto e meio. E o Zubeldia na coletiva falou, não era pra eu colocar o Rian Francisco hoje. Como o cara do Sport teve uma concussão na cabeça lá e eles ganharam uma substituição, eu também ganhei uma. Aí eu coloquei o Rian, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, mas não era nem pra ele ter entrado. Essas são as palavras do Zubeldia na coletiva. O Rian não entra, então há 10 jogos. Ontem tinha um olheiro, ele ganha ali, sei lá, 10, 15 minutos pra jogar. Então assim, é muito sujo, né, cara? É muito covarde, é muito palhaço, é muito chamar o torcedor de trouxa, porque nós estamos aqui querendo o melhor pro São Paulo e os caras estão fazendo negócio na nossa cara,
Coloca o Rian, podem até desmentir, falar, não, coloca o Rian porque ontem era para colocar mesmo. Prova aí que não dá pra provar nada e nem é uma acusação de nada. É que é muita coincidência, né? O Rian não joga nunca e quando tem um olheiro ele entra e ganha alguns minutos. É no mínimo estranho. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!